Queridos, vamos continuar cultuando ao Senhor. Gostaria de estar chamando aqui com muito carinho o nosso pastor Davidson para estar ministrando. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do nosso pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Você que pode, prepara a tua espada em Mateus capítulo número 8. Glória a Deus. Quero que fique registrado aqui minha gratidão ao nosso pastor Jonas pela confiança de estar ministrando diante da igreja do Senhor. É uma grande responsabilidade estar diante de vocês. Sempre subo aqui com muito temor, porque a gente está falando para a noiva de Cristo. Você faz parte da noiva de Cristo? Glória a Deus. Mas eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações nessa manhã. Creio que você não vai sair daqui da mesma maneira. Só quem achou Mateus 8 diz amém. Isso. Versículo de número 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo: eu quero ser limpo. E imediatamente a sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: olha, não digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Você pode dizer um amém? Senhor, essa é a tua palavra. Deus, ó Pai, estamos diante da tua igreja. Eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações. Fala alto, Deus, fala de maneira que possamos entender. É o teu Espírito, Senhor, que nos dá entendimento, é o teu Espírito que nos convence. A tua palavra, Deus, promove em nós fé, Senhor, para que nós venhamos ter a nossa vida transformada. Eu te peço nessa manhã que a tua palavra, Pai, encontre, Deus, corações. Ó Deus, ó Pai, que a tua palavra, Deus, não encontre resistência. Que a tua palavra, Deus, ela venha a ser suficiente. Que a tua palavra, ela ainda é que tem poder para curar. É ainda que tem poder para libertar. É ainda que tem poder para restaurar e para purificar. É tudo pela tua palavra. Então, Deus, nessa manhã, fala conosco no nome de Jesus. Amém? Irmãos, Mateus capítulo de número 8 vai nos mostrar alguns milagres. O Senhor vai manifestar o seu poder de algumas maneiras. A primeira mencionada é a cura de um leproso. Ele vai purificar o leproso da sua lepra. Mas também no capítulo de número 8, ele vai curar a sogra de Pedro. Também no capítulo de número 8, ele vai libertar endemoniados em Gadara. E também no capítulo de número 8, ele vai acalmar uma tempestade de maneira sobrenatural. É Jesus declarando: eu tenho poder sobre corpo, sobre alma, sobre espírito e sobre a natureza. É Jesus já começando nessa manhã a dizer para quem entrou na ADVEC, quem abriu mão de dormir até um pouco mais tarde. É Jesus já chegando para você e falando: eu não sei qual é a tua preocupação, mas eu governo sobre o corpo, eu governo sobre a alma, eu governo sobre o espírito, e se não for suficiente, eu governo sobre a natureza de maneira sobrenatural. Eu não sei qual verdadeiramente é a tua questão, mas Jesus manda te dizer hoje: o governo está nas mãos dele. É ele quem controla, é ele quem cuida. Ele não perdeu o controle. Aleluia. Ele não perdeu o controle. Mateus 8 é a manifestação de um reino com poder.
Aleluia. Ele manifesta o poder do teu reino através da purificação do leproso, através das curas, através da libertação, através de uma palavra lançada sobre a natureza. Mas o que me chama a atenção é que Mateus, o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Posso ouvir um amém? Amém. Nós acabamos de sair de uma série do nosso pastor Jonas, aonde nós aprendemos sobre o Evangelho de João. E o Evangelho de João vai apresentar Jesus como Deus, vai apresentar a divindade desde o primeiro capítulo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. É João querendo dizer: ei, antes de você querer saber sobre a história, ele já existia. Antes de você querer saber o currículo, ele já existia, já tinha poder. Tudo foi feito por ele. Mas Mateus, ele está com uma preocupação diferente. Mateus, ele quer apresentar Jesus como o rei, aquele que sempre reinou, aquele que continuará reinando, e aquele que um dia juntará a sua igreja, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Mateus está com essa preocupação. Mateus está direcionando o seu evangelho a judeus. Então Mateus, ele vai começar apresentando Jesus como rei. Capítulos número 1 e capítulos número 2 vai apresentar o nascimento do rei. O capítulo número 3 vai mostrar o rei ungido, é o batismo de Jesus. Já o capítulo de número 4 vai apresentar o rei vitorioso. O que ele vence no capítulo número 4? Ele vence as tentações. Ele vence as tentações da sua própria carne. Ele vence aquilo que o diabo tenta, na sua necessidade, lhe oferecer. Mas ele fala: nem só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor o teu Deus. E somente a Deus é a glória. Jesus, ele está vencendo as tentações no capítulo número 4. O rei vitorioso. No capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, nós temos Jesus como rei legislador. Nós temos Jesus como rei legislador. O que faz um rei legislador? É um rei que promulga leis. É um rei que faz decretos. É um rei que vai dizer para aqueles que estão ouvindo: vocês ouviram assim, mas um novo mandamento vos dou. Vocês ouviram desse modo, mas eis que eu agora vos digo. E começo também nessa manhã a dizer: talvez você ouviu de uma forma, mas Deus está dizendo: não, você ouviu assim, mas eis que vos dou um novo mandamento. Eis que vos dou um novo decreto. Eis que eu mudo a palavra que era contrária contra a sua vida. Posso ouvir um amém? Do capítulo 5 ao capítulo 6 e o capítulo 7, você está vendo Jesus com doutrina, com palavra, com legislação, com teologia. Mas sabe o que me intriga? Existe uma multidão sentada, sem pressa para levantar para ir embora. Existe uma multidão sentada, desejando ouvir Jesus falar. Existe uma multidão que não está vendo milagre, não está vendo cura, não está vendo prodígio, mas não consegue levantar do lugar, porque Jesus está falando. E Ele não está falando coisas fáceis. Jesus não está falando coisas fáceis de se ouvir. Entre as palavras que estão no Sermão do Monte, que é os capítulos 5, 6 e 7, vai dizer: estreita é a porta que conduz ao céu. Entre as palavras que estão no Sermão do Monte, ele vai dizer: para de orar para ser visto, para de jejuar para ser visto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que está em secreto. Oh, aleluia! Aqui nós estamos vendo Jesus exercendo o seu reinado com poder de autoridade nas leis que Ele estabelece. Aleluia! Você vai ver Jesus falando no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, doutrinas essenciais para a igreja que está se formando. Mas você não vê na igreja uma pressa de sair dela. Aleluia! O que tem depois? Quando ele desce do monte, tem milagre. Mas antes de haver o milagre, ele promove as leis do reino, para depois mostrar o poder do reino.
A gente quer às vezes o poder do reino, mas não quer a lei do reino. Eu quero viver a abundância do reino, mas não quero entender dos princípios do reino. Eu quero inverter a lógica daquilo de como Deus quer agir, mas Deus está falando nessa noite, não, senta para aprender, senta para ouvir, senta para receber instrução, e com a instrução viva milagre, com a instrução viva sinais, com a instrução viva portas abertas, com a instrução viva um novo de Deus. Isso aqui não é sobre pregar que você vai viver jugo de peso, não, as leis do Senhor libertam, as leis do Senhor dão vida. Jesus, quando Ele ensina, Ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As leis do Senhor não servem para prender, servem para libertar. As leis do Senhor não são jugo pesados, as leis do Senhor apontam destinos. As leis do Senhor não são para te colocar sob jugo de religiosidade, não, porque Ele critica a religiosidade. As leis do Senhor são para te apontar um caminho direto para Deus, sem intermediários, sem barreiras, sem dificuldades, sem depender do irmão A, do irmão B, do irmão C. Por isso que Ele vai dizer: entra e fala com o teu pai. Aleluia, glória a Deus. Primeiro Ele entrega a lei do reino, para depois revelar o poder do reino. Primeiro Ele senta com o povo, primeiro Ele instrui. No pé do monte, palavra. No alto do monte, palavra. No pé do monte, milagre. No alto do monte, doutrina, teologia, instrução. No pé do monte, milagre. Vou tentar melhorar. No alto do monte, lá no lugar alto onde se tem visão, você na verdade está recebendo palavra. Mas no vale onde você não tem poder para nada, Deus manifesta milagre. No alto do monte, onde você tem visão, existe instrução. O problema é que às vezes queremos estar no alto do monte vivendo milagre, mas Deus fala: no alto do monte é instrução, no vale eu manifesto milagre. Aleluia. Deus querendo dizer para mim e para você nessa manhã: hoje você está sentado, aleluia, no alto do monte, e Jesus está instruindo, Jesus está lançando palavras. Eu tomei posse da palavra do pastor Vitor, eu tomei posse da palavra que é ministrada nesse altar, porque se eu quero viver o extraordinário de Deus, quando palavras estão sendo liberadas, eu vou estar sentado no alto do monte para tomar aquela palavra. Mas quando a palavra é manifesta, é quando eu vou para o vale, é quando eu tenho que descer, é quando eu tenho que sair, é quando eu tenho que romper. É nesse momento que Deus fala: agora, de posse da palavra do evangelho do reino, agora eu manifesto o poder do reino. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Jesus, ela é manifesta com autoridade, sim ou não? Ele prega diferente. Havia muitos pregadores na época de Jesus, assim como existem muitos pregadores nos nossos dias. Existe a diversidade da graça, que cada um prega com alegria, com graça, com humor. Outro prega um pouco mais enérgico, outro é mais ensinador. Havia diversidade de ensinos, e o povo conhecia os ensinadores. Aí eu preciso pensar: o que importa não é o ensinador, mas a mensagem que ele ensina. O que importa não é quem está com o microfone na mão, o que importa é a palavra que está sendo liberada. E importante tão quanto a palavra que está sendo liberada é a terra que está disposta a recebê-la. Se a gente ficar esperando expectativa de retorno, nós estamos pregando o evangelho de maneira errada, porque na verdade eu lanço a semente, mas é a terra que dará conta de ser boa o suficiente para frutificar. O desejo de todo pregador, de todo ministro da palavra, é que toda palavra que é lançada seja pega com toda fé e graça, para que eu e você possamos viver o extraordinário, para que eu e você possamos viver algo sobrenatural da parte de Deus. Mas o ceticismo tem roubado a nossa fé, devido a tantas coisas que a gente vive, vê e vivencia. Nós temos fechado o nosso coração. Só que esse povo me ensina algo. No versículo 28 e no versículo 29 do capítulo anterior, capítulo de número 7, vai dizer que o povo estava maravilhado com o milagre? Estava maravilhado com a cura?
estava maravilhado com a manifestação, com a doutrina. Você ainda consegue se maravilhar com doutrina? Você ainda consegue se maravilhar com instrução? Você ainda consegue se maravilhar com uma palavra que ela não é bem recebida, mas o apóstolo Paulo vai dizer, ela entristece, mas produz fruto pacífico de justiça. Ela dói, mas ela me faz sair daqui para uma segunda-feira para viver diferente. Ela vai tocar em áreas que ele faz a ferida, mas ele também sara. É sobre isso. Nessa manhã o Senhor nos reúne sobre isso. Aleluia. A palavra dele era diferente, tinha autoridade. Versículo 28 e 29 vai dizer assim: e o povo se maravilhava de sua doutrina, ou seja, da palavra que era liberada pelos lábios dele. Por que com Jesus era diferente? Escriba só tratava com repetição. Escriba só tratava com a letra. Jesus vivia o que falava. Escriba colocava peso. Jesus falava pesado, mas libertava. Meu Deus, você está entendendo isso? Não é sobre colocar sobre você um jugo, é sobre apontar para você a verdade, porque a verdade tem poder de curar e de salvar e de libertar. Não é sobre fazer com que você venha com culpa e com peso, mas é sobre falar, esse caminho não está legal, mas Deus tem um novo caminho no deserto para você. Aleluia. E o povo se maravilhava da doutrina de Jesus e o seguia. Olha que lindo isso. Não seguiu por milagre, não seguiu por bênção, não seguiu por cura. E, de verdade, nada contra, porque tem dias que o que nos move sair de casa é a necessidade de um milagre. E nós reconhecemos que o único que tem poder para realizar milagres, oh, aleluia, está aqui sendo cultuado nessa manhã. Então não é sobre isso. Não, cansei de entrar na igreja necessitado, vindo arrastado pela necessidade de um milagre. Não é sobre isso. Mas me chama a atenção que aqui tem uma multidão que não segue pelo milagre, mas segue pela doutrina. Só para ficar claro, doutrina não se trata de doutrina do homem, se trata de palavra de Deus. Amém? A multidão fica maravilhada porque a autoridade de Jesus é diferente. A autoridade dele é diferente. Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, a carta aos Romanos, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, vai apresentar uma teologia dificílima do apóstolo Paulo. Tudo que está contido em Romanos 9, 10 e 11 é de especulação de todos os tipos de vertentes teológicas, porque é muito profundo o que ele ensina, não é de fácil compreensão. Mas quando você lê, você fica maravilhado com o final do capítulo número 11, porque o apóstolo Paulo está liberando verdades da parte de Deus, está liberando revelação, está liberando palavra, está liberando instrução. O apóstolo Paulo está falando de Jesus, o apóstolo Paulo está falando da graça, o apóstolo Paulo está falando de salvação, que chega num ponto que ele não resiste. E olha o que ele diz no versículo 33 de Romanos 11: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É o apóstolo Paulo falando, tudo que eu falei, meu Deus, não cabe, ainda tem mais. Tudo que eu falo a respeito de Jesus ainda existe mais. Eu não conheço Ele suficiente pelo que eu estou falando. E ele continua: quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia. Vamos continuar? Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Aleluia. Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe primeiro deu a ele para que seja recompensado? O apóstolo Paulo, ele chega diante de uma situação que ele precisa finalizar aqui o seu sermão, e ele vai dizer: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória para todo o sempre. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso?
que a palavra que te atraiu até aqui, que me atraiu até aqui, que a palavra que atraiu a multidão até Jesus, ela provoca uma sede, ela provoca uma fome, ela provoca um desejo, ela provoca uma atração tão forte, que eu me aproximo dessa palavra, mas eu não estou satisfeito. Eu conheço um pouquinho, quero conhecer mais. E a Bíblia não vai fechar o cerco, ela vai dizer assim: conhecereis e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não tem limite para o tanto que você conhece dele. Não tem limite para o tanto que você conhece de Jesus. Aleluia. Posso ouvir um amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. E por que isso é importante? Porque conhecer hoje está ficando em segundo plano. Primeiro eu quero o que Ele me oferece. Depois, se tiver tempo, eu tento conhecer. E Jesus está falando: não, me conhece, que eu vou te dar além do que você quer. Me conhece, que os meus planos para você são maiores, mais altos, insondáveis. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã: conhecer ao Senhor é a melhor escolha. E quando você conhecer ao Senhor, áreas da sua vida que você nem imaginava serão tocadas, e você viverá um novo ciclo de Deus. Aleluia. Aí vai dizer: se a multidão que ouviu um sermão de 3 capítulos, quantos capítulos? 3 capítulos. A multidão ouviu um sermão de 3 capítulos, e quando termina o sermão, ela desce e não quer ir embora. Termina o sermão, ela desce e quer estar próximo de Jesus. Eu vou lembrar dos discípulos. Dormia com Ele, comia com Ele, andava com Ele, passeava com Ele, navegava com Ele. Mas quando os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas, mas quando os discípulos veem Jesus repreendendo o mar, vai dizer: quem é este? Quem é este? Sabe o que está me dizendo? Come com Jesus, anda com Jesus, caminha com Jesus, mas sempre vai ser surpreendido pelo que Jesus pode fazer. Não posso fechar. Eu não posso fechar a minha vontade, o meu desejo de me aprofundar e conhecer mais ao Senhor, porque tem muito ainda a se viver. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Quer ver um exemplo? João, capítulo número 7. Evangelho de João, capítulo de número 7. Sabe o que acontece no Evangelho de João 7? Jesus já está passando por um momento de perseguição. Jesus está passando pelo quê? Perseguição. Jesus já começa a ser perseguido, e era tempo de festa, e ele fala: não vou subir, não vou à festa. Mas Jesus depois muda de ideia e fala: eu vou, mas eu vou no secreto para a festa. E Jesus vai para a festa. Só que Jesus no secreto, irmão, o que ele tem poder de fazer no secreto, você não tem ideia, tem? O que Jesus tem poder de fazer no secreto, você tem noção? Porque mesmo ele chegando no secreto, multidões conseguem o encontrar. Você encontra Jesus no secreto? Você tem encontrado Jesus no secreto? Deus quer você no secreto. Não, Deus quer você no secreto. Deus quer ter um encontro contigo no secreto. Deus quer mudar a tua vida no secreto. Deus quer te dar revelação no secreto. Deus quer te dar uma direção no secreto. Tem gente fazendo campanha, e glória a Deus pela campanha. Tem gente fazendo tanta coisa, e Deus está falando: não, vem para o secreto. No secreto vai ter revelação, no secreto vai ter instrução, no secreto vai ter mudança de decreto na sua vida. Jesus sobe no secreto, mas no secreto uma multidão o encontra. E no secreto, aqui eu entendo algo: mesmo subindo no secreto, Jesus precisa comunicar a sua vontade. Mesmo ele subindo no secreto, ele precisa falar da tua palavra. Ele não nega sabedoria, ele não nega instrução, ele não nega conhecimento para aqueles que querem estar com ele. Você vai ver Jesus agora no templo, onde não era para estar, porque ele estava sendo perseguido, pregando. Porque perseguição não para o projeto que Jesus tem. Vou falar de novo: perseguição não para
o projeto que Jesus tem na sua vida. Perseguição não vai parar o projeto que Jesus iniciou na sua vida. Talvez alguém entrou aqui hoje falando: está difícil para mim viver de acordo com o que Deus me falou no secreto. Mas Deus fala: vive. Vive porque vou te honrar. Vive porque vou exaltar. Vive porque vou fazer a minha palavra valer o suficiente na sua vida. Meu Deus. Aleluia. João 7, Jesus vai com a intenção de ir no secreto. Uma multidão o encontra, e mesmo a multidão encontrando, Jesus vai liberar a palavra. E quando Jesus começa a liberar a palavra, o fariseu fica sabendo. Aleluia. Vou falar de novo porque acho que foi muito rápido. Quando Jesus libera uma palavra a seu respeito, o fariseu também fica sabendo. Vou falar de novo. Quando Jesus libera uma palavra a respeito do teu futuro, a respeito do propósito que Ele tem na tua vida, a respeito do chamado dEle sobre você, fariseu também fica sabendo. E fariseu tenta calar a voz de Jesus, só que nada cala a voz de Jesus. Nada muda uma palavra lançada do Pai, do trono a teu respeito. Olha o que Deus vai fazer. Os guardas são convocados pelos fariseus. Vai lá e traz Jesus preso. Vai lá e traz Jesus preso. Passa 1 hora, conjectura minha, bota na minha conta. Passa 2 horas. Não volta a guarda, Mateus. O guarda não volta. Cadê os guardas que foram enviados? Jesus não está escondido agora. Jesus está no templo pregando. Cadê os guardas? Vamos conjecturar. Passaram 4 horas. E os guardas voltam. Mas volta de mão vazia. Não tem Jesus preso. E aí os fariseus perguntam: aonde está Jesus preso? E os guardas vão dizer: na verdade fui eu que fiquei preso pela palavra que ele estava falando. Os guardas vão dizer: eu nunca ouvi um homem falar como ele. Porque quando uma palavra está sendo liberada no ambiente profético, não há homem, não há espírito, não há demônio, não há nada que vai fazer essa palavra ser impedida de ser ministrada a teu respeito. Glória a Deus. O guarda tem que voltar de mão vazia e maravilhado pelo que Deus fez. Glória a Deus. Pode dizer um amém? O povo queria ouvir mais. O povo queria aprender mais. Aleluia. E aí o Espírito Santo falava comigo: enquanto eu estou num cenário sendo alimentado por Deus pela palavra, um outro cenário de milagre está sendo desenhado. Enquanto Jesus está ensinando, e você pensa: nossa, a palavra é boa, a instrução é boa, mas existe uma necessidade a ser suprida. Jesus está falando: não se preocupa com a necessidade, se preocupa com a instrução. Enquanto a instrução está aqui sendo liberada, aquele milagre lá está sendo tocado. Enquanto a instrução está sendo aqui, alcançando o teu coração, tratando áreas da sua vida que precisam ser tratadas, Jesus está falando: não, no pé do monte já tem milagre preparado. Aqui em cima a instrução, no pé do monte milagre. Aqui em cima tem palavra, mas no pé do monte, aleluia. Levanta sua mão, em nome de Jesus. Nenhum tempo foi perdido entrando aqui terça-feira e fazendo campanha. Nenhum tempo foi perdido vindo aos domingos de celebração pela manhã. Nenhum tempo foi perdido no domingo de celebração à noite. Você estava sendo alimentado por palavra, alimentado por direção. E porque está sendo alimentado, no pé do monte tem milagre para você. No pé do monte tem resposta para você. E no pé do monte vai ter testemunho nesse altar para você, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Do monte direto para o milagre, da palavra direto para o milagre, da instrução direto para viver coisas novas. Oh, irmão, preciso voltar. Eu já falei, mas eu preciso repetir. Mateus 6 está dentro do Sermão do Monte. Sim, Mateus 6 está dentro do Sermão do Monte. Falei com você, 5, 6 e 7. O que Jesus vai dizer em Mateus 6? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. A bênção te segue, não é você que segue a bênção. Fica a dica: a bênção te segue, não é você que... É o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã.
eu vou ficar sem voz, mas eu entrego tudo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o primeiro milagre? E aqui nós entramos na parte do leproso. Qual é o primeiro milagre manifesto no Evangelho segundo escreveu Mateus? Eu te falei que Mateus apresenta Jesus como o quê? Não, tem que ser mais forte. Eu falei um tempão disso. Mateus apresenta Jesus como rei. Como rei ele está apresentando Jesus. Como rei, o primeiro sermão mencionado é o Sermão do Monte, com muitas instruções. Como rei, agora ele vai descer ao pé do monte e vai manifestar o seu poder. Amém? Vai manifestar o seu poder. E qual é o primeiro milagre que na ótica de Mateus ele vai colocar? A cura de um leproso. E o que isso tem a ver? A lepra é sinônimo do pecado. A lepra é sinônimo do... Pode falar sem medo, irmão. A lepra é sinônimo do pecado. O que isso quer dizer? Jesus está dizendo assim: como rei, eu tenho poder para dar lei, mas a minha primeira atitude é livrar o homem do seu pecado. Ele está dizendo assim: eu vim como rei que liberta, e a minha primeira ação vai ser limpar e purificar e trazer o homem para perto de mim. Isso aqui tem sentido. Com Jesus, o primeiro milagre é a cura de um leproso, porque a lepra, como símbolo do pecado, ela afasta. A lepra, como símbolo do pecado, ela contamina. A lepra, como símbolo do pecado, ela isola. Aleluia. Jesus mostra que ele veio vencer o pecado antes de vencer qualquer outra coisa. Você entendeu isso, irmão? Eu preciso que você entenda isso nessa manhã. Primeira coisa, ele venceu o pecado. Ele tem poder para vencer todas as coisas, mas ele demonstrou. A primeira coisa que vai ser vencida na sua vida vai ser o pecado. A primeira coisa que vai ser vencida na sua vida é aquilo que te impede de se relacionar comigo. A primeira coisa que vai ser vencida na tua história é a acusação, é a culpa, é o afastamento, é o abandono. A primeira coisa que Jesus quer fazer é restaurar a tua comunhão. Aleluia. E como que a lepra iniciava? Aqui o Espírito Santo me puxou a orelha. Como é que a lepra começa? Alguém já pesquisou? Alguém já procurou saber? Não começa grande, começa pequeno. Muitos, quando começa, nem percebem que tem, porque às vezes está em área que não consegue ver. A lepra começa e o pecado. Às vezes o pecado também começa pequeno. Sabe como o leproso, Levítico 13, Levítico 14, é onde tem as leis acerca do leproso, do leprosário e da sua restauração. Levítico 13, Levítico 14. Sabe como um leproso era identificado? Quando uma mancha aparecia na sua pele, ele ia até o sacerdote. Quem declarava se ele estava leproso ou não era o sacerdote. Ele vai até o sacerdote, e quando ele está diante do sacerdote, o sacerdote mostra, olha a mancha, na verdade. E quando o sacerdote olha, ele pega como se fosse uma agulha, como se fosse algo pontudo, e cutuca aquela mancha. Porque o primeiro sinal de lepra é a falta de sensibilidade. O primeiro sinal do pecado é a falta de sensibilidade às coisas de Deus. Pastor, que palavra pesada, que palavra dura. Não. Deus marcou esse encontro hoje para restaurar. Deus marcou esse encontro hoje para restaurar. Eu vou falar de novo, Deus marcou esse encontro hoje para restaurar. Eu não estou aqui nessa manhã de verdade preocupado com o teu glória. Eu estou preocupado com a mensagem de restauração que Deus tem sobre a tua vida. Há uma mensagem de Deus nessa manhã
Cuidado, começa pequeno e vai tirando a sensibilidade aos poucos. Aqueles que já não conseguem chorar na presença de Deus, aquele que o nome de Jesus não faz diferença, aqueles que no momento de adoração não conseguem ter um glória, um aleluia. Cuidado com a falta de sensibilidade. Jesus quer restaurar você hoje. A comunhão completa. Hoje aqui é preventivo, irmão. Tem essa mensagem como prevenção. Cuidado com o início da lepra. Aleluia. Quando o sacerdote ia, olhava, entre outras coisas, outros sintomas que ele analisava, quando o leproso era declarado leproso, o sacerdote dava um grito e dizia: leproso, teu lugar agora é o leprosário. Imagina, alguém que tinha comunhão, alguém que tinha contato, alguém que tinha um ambiente social, alguém que vivia em comunidade, agora começa a viver isolado. Olha a estratégia de Satanás para os nossos dias. Temos uma igreja top, com ambiente de comunhão top, mas crente top não quer estar perto de outro crente top. Tem algo errado. Mas Deus está restaurando comunhão nessa manhã. Não, Deus está restaurando comunhão nessa manhã. Ficar sozinho não está certo, viver isolado não é o que Deus tem para a tua vida. Deus te fez para viver em comunhão, Deus te fez para viver em unidade, Deus te fez para realizar projetos juntos. Mas naquele momento o leproso era declarado leprosário, e ele só podia viver com outros leprosos. Você está entendendo? O pecado nos faz viver com quem vive as mesmas práticas de pecado. Meu Deus. O pecado me tira de uma comunhão que me aproxima de Deus, mas me aproxima de uma outra comunhão que me afasta ainda mais de Deus. Mas Jesus desceu do monte. Depois de dar instrução, Ele desceu para manifestar o milagre. E o primeiro milagre é purificação. Aleluia. A lepra era vista como sinal de desaprovação de Deus para os judeus. Ouça aqui, eu já vou caminhar para o fim. A lepra era vista como o quê? Sinal de desaprovação de Deus para os judeus. Por isso que judeu, quando via um leproso, corria. Não só pela contaminação, mas tinha um senso de eu sou santo e ele não. Tinha um senso de eu sou melhor e ele não. Ele foi desaprovado por Deus. Mal sabe ele que a multidão que estava lá em cima e o leproso que estava lá embaixo, ambos têm lepra. A diferença é que umas estão mais escancaradas do que a outra. Apóstolo Paulo vai dizer que todos fomos resgatados, comprados, lavados, redimidos. Não existe um justo sequer, mas todos fomos justificados no mesmo sangue, pelo sacrifício de Jesus no Calvário. A diferença é de que um está vendo, o restante está oculto. Oh Deus, aleluia. Mas a lepra era vista como desaprovação divina. Vou te dar alguns exemplos. Miriam, se eu não me engano, Êxodo 14, Êxodo 15, Êxodo 16. Miriam, quando atravessa, ela dança. E a dança de Miriam é um cântico de Moisés, um cântico à liderança, um cântico do seu líder. E Miriam canta e dança. E sabe como a Bíblia vai dizer a respeito dela? Ela está cantando e dançando em público. Ela está honrando o seu líder em público. E a Bíblia vai dizer: profetiza do Senhor. Mas quando Miriam está no oculto, em secreto, falando do seu líder, leprosa. Meu Deus. Meu Deus. A tua postura, a tua atitude define se você vai ser profeta ou se você vai ser leproso, baseado no poder daquilo que sai da tua boca. Meu Deus.
Isso aqui não é para te colocar peso, não. Isso aqui é para te falar: profetize mais, abençoe mais, declare mais, honre mais, cante mais, dance mais na presença do Senhor. Aleluia. E cuidado com as más conversações. Qual é a lepra de Geazi? Ganância. Porque, como eu falei, a lepra começa pequeno. Então eu preciso olhar para atitudes pequenas à volta da minha vida e observar. Geazi, Naamã acaba de ser curado de uma lepra. Naamã está muito grato e muito feliz, e Naamã quer fazer o quê? Quer honrar o profeta. O profeta vai dizer: não quero nada, vai em paz. De graça receber, de graça eu dou. Aleluia. Vai embora. Geazi sai correndo atrás do profeta e fala, atrás de Naamã, e fala: se arrependeu, tem um valorzinho aí para acertar? Faz o Pix, que foi muita bênção a sua cura, né? Então abençoa o profeta. Geazi vai pegar, vai para sua casa, vai esconder. A sua ganância vai levar a sair de um ambiente profético para um ambiente comum. Aí o Espírito Santo fala: meu coração, preciso tomar cuidado com aquilo que quer me tirar do ambiente profético, seja o que for. Seja o que for que quiser me tirar do ambiente profético, eu preciso tomar cuidado. Mas o profeta vai estar diante de Geazi e vai dizer: Geazi, por que intentaste isso no teu coração? O meu espírito foi contigo, Geazi. Leproso. Meu Deus, existe alguém ainda me ouvindo? Diga amém. Prometo que eu vou terminar bem, em nome de Jesus. Rei Uzias. O rei Uzias era rei, legislava, tinha autoridade como autoridade de juiz. Mas o rei Uzias quis ser sacerdote. Rei Uzias quis ser aquilo que não poderia ser. Eu quero falar para você nessa manhã: você é aquilo que Deus preparou para você ser. Você não é cópia de A, você não é cópia de B, você não precisa imitar, nem quem te inspira você tem que imitar, porque Deus fala: eu tenho um projeto só seu, cabe só tua roupa, cabe só o teu número de calçado, o que eu tenho para você é especial, não queira viver aquilo que não é seu. Aí o rei Uzias vai querer viver aquilo que não é dele, porque o único que eu conheço que pode ser profeta, rei, sacerdote e juiz ainda se chama Jesus Cristo. Leproso. Aleluia. Só que no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 8, a Bíblia vai dizer: veio um leproso. Jesus desce do monte, a multidão o segue, e veio um leproso. Lucas capítulo 5, que narra a mesma mensagem, vai dizer que veio um homem cheio de lepra. Lucas é médico, a visão que ele está dando aqui, ele está falando a gravidade do problema. Está falando: não, ele não tinha uma manchinha, não, ele estava tomado de lepra. Me ajuda a pensar. Quem que está descendo do monte junto com Jesus? Discípulos. Mas quem? Multidão. Uma multidão está descendo com Jesus. Aí eu paro para pensar, Mateus, aquela mulher do fluxo de sangue, para ser curada, ela teve que se arrastar para poder conseguir chegar em Jesus e tocar na orla. Mas o leproso, quando vem, o caminho está aberto, porque ninguém queria ficar perto. Mas Jesus se manteve imóvel para o receber. Meu Deus. O leproso não foi para Pedro, não foi para Tiago, não foi para João. O leproso sabia em quem ele deveria ir. O leproso não olhou para o lado pensando: a multidão se afasta. Não, ele não olhou para o lado pensando: a multidão se afasta por nojo de mim. Não, ele falou: a multidão não pode fazer nada por mim, mas eu sei quem pode. Quando o rei de Naamã manda uma carta para o rei de Israel, dizendo: recebe aí Naamã e o cura de sua lepra. O rei de Israel, quando lê a carta, pensou que ele que ia curar, tadinho. Aí ele olha e fala assim: quem sou eu? Por acaso eu sou Deus para curar alguém? Ele se enfurece,
Mas aí o profeta orienta ele: não, manda ele vir falar comigo que tem profeta em Israel. O próprio rei de Israel entende: lepra não é coisa para homem, lepra é coisa. Lepra não, o homem não tem poder de curar, mas quem tem? Vou falar agora de uma maneira mais clara: pecado, homem não pode fazer nada por você, mas Deus? Não, vou falar melhor. A culpa que te impede de viver hoje uma comunhão maior com Deus, homem não pode fazer, mas Deus. Esse homem sabe que ele vai direto na fonte de quem pode resolver o seu problema. Ele vai direto a Jesus, e aqui algo me chama a atenção. Aleluia. Ele vai e adora. Leproso adorando, e gente sadia quieta. Vai, Ocova, sub, andará. Não seremos sãos que ficarão com a boca fechada. Nós não seremos pessoas sadias vivendo novidade de Deus, mas com o coração sem ser grato. Um dos louvores entoados nessa manhã foi o como nós somos gratos, devemos ser gratos a Ele pelo que estamos vivendo e tendo. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado a tua vida. Eu tenho certeza que você tem testemunho para glorificar o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem feito coisas grandes na sua vida. Não seja a multidão calada, porque ainda assim tem alguém que está indigno, alguém que está sendo mal visto pelo povo, mas ainda consegue adorar. Vai, Ocova, súbia. E tem gente preocupada: eu não posso glorificar porque eu estou com a vida errada, eu não posso nem orar porque eu estou com a vida errada, Deus não está recebendo a minha oração. E Deus fala: minha filha, tenho colhido as tuas lágrimas, vai, Ocova, súbia, tenho ouvido o teu clamor, mas eu não quero só tratar a tua necessidade, eu quero tratar dentro de você, para depois te mostrar o meu poder. Primeiro o monte, depois o milagre no pé dele. Aleluia, glória a Deus. Ele chega e adora. Só que Lucas vai dizer que ele se prostra de joelhos. Marcos vai dizer que ele suplica. Vamos juntar isso tudo numa coisa só? O leproso vê Jesus, ele se ajoelha, ele bota o rosto em terra e ele clama. Isso foi adoração. Jesus vê isso como adoração. Tem dia que você não está bem para sorrir, mas o teu choro é adoração. Tem dia que você não está bem para aplaudir, mas o teu covarde semblante é adoração. Por isso que nós pregadores não podemos exigir de ninguém o glória, porque se for glória da boca para fora não adianta nada. É melhor calado com a palavra sendo tratada aqui dentro. As maiores palavras que mudaram a minha vida foram palavras que eu não conseguia abrir a boca, porque a minha alma estava sendo curada. Vai, Ocova, sub, andará. E nessa manhã tem gente sendo curada neste lugar. Jesus marcou esse encontro, não foi em vão. Aleluia. Ele adora. Não tinha uma nota musical, mas ele adora. Não tinha um instrumento, mas ele adora. Não tinha coral acompanhando, mas ele adora. Porque verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Verdadeiro adorador não é aquele que chega: eu estou bom e posso adorar. Não, é aquele que mesmo ruim reconhece: não estou bem, mas tu és digno de honra. Não estou bem, mas tu és digno de glória. Não tive um dia legal, mas vim para a tua casa porque eu sei que é o melhor lugar do mundo para eu estar. Talvez você entrou aqui nessa manhã desse jeito. Talvez você entrou aqui dessa maneira: Senhor, estou indo, mas tu sabe como eu estou. E Jesus está lá: estou recebendo minha filha, estou recebendo meu filho. Adora, 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 clama. Oh, aleluia. Ele vai dizer algo muito importante: se quiseres, podes me curar. O leproso não duvida do poder, ele questiona o querer de Jesus. Isso faz toda a diferença. Você crê que Jesus tudo pode? Precisa saber se ele quer, se está no tempo, se está na hora, se é o momento. Ele se chega, se humilha,
se prostra, mas ele vai dizer: se quiseres, porque poder eu sei que tu pode já. Eu já entrei na tua casa hoje no domingo sabendo que o Senhor cura. Eu já entrei aqui hoje sabendo que o Senhor liberta. Eu já entrei aqui hoje clamando por aquele parente que precisa de intervenção, sabendo que o Senhor é o Deus daqui, mas também é o Deus de lá. Eu entrei aqui nessa manhã tendo a certeza que o Senhor faz. Só venho te pedir: tu queres? Se o Senhor quiser, Jesus vai dizer: eu quero. Seja livre, seja limpo, seja purificado. Eu quero dizer para você nessa manhã, estenda a sua mão, em nome de Jesus. Ele quer e Ele pode. Ele quer e Ele pode. Ele quer e Ele pode. Não, traga a sua memória aí o que Ele quer e o que Ele pode para a sua vida. Traga a tua memória, porque Ele manda eu dizer: alguns vão colher testemunho dessa palavra. Ele manda eu te dizer: Ele quer e Ele pode. Preciso ter essa certeza. Tudo Ele pode, mas eu preciso saber chegar. Eu preciso saber chegar. Aleluia. Me chama a atenção isso aqui. Ele estende a mão e Ele toca. Mas nesse mesmo capítulo vai ter a cura do filho do centurião, do servo do centurião. Como é que Ele cura o servo do centurião? Pode ir, que ele já está curado. Mas por que o leproso ele toca? O servo ele cura a distância, mas o leproso ele, porque a lepra do leproso não contamina Jesus, mas a santidade de Jesus cura o leproso. A lepra do leproso não contamina Jesus, mas a santidade de Jesus santifica o leproso. Não, você precisa entender isso aqui melhor. Os teus problemas, as tuas fraquezas, as tuas falhas não vão contaminar Jesus. Não, Ele já abriu o caminho, a multidão já se abriu. Ele está falando: eu estou aqui, a multidão já foi, a primeira barreira já acabou. Só vem, me adora e eu te toco, porque aquilo que você tem de ruim não me muda, mas o que eu tenho de bom te transforma. Vai, Ocova Súbia. Deus tem transformação para a tua vida nessa manhã. Deus tem transformação na sua vida. Deus está tocando. O Espírito Santo de Deus toca na tua igreja nessa manhã, toca no teu povo nessa manhã, toca em áreas, Espírito Santo, que só você pode tocar. Ebaiocova, traga purificação. Meu Deus, aleluia. A santidade dele não contamina, transforma. A santidade dele não afasta, aproxima. Ele podia tratar com a palavra e não tocá-lo, mas o desejo de Jesus é trazer para perto, não afastar. Enquanto a multidão evita Jesus, toca. Eu vou finalizar aqui. Depois que ele cura, ele vai dar uma instrução. Qual é a instrução que ele dá? Vai, não conta a ninguém, vai direto ao sacerdote e leva a sua oferta. Sabe o que me chama a atenção? Jesus no Sermão do Monte, legislador, dando leis, ele vai também dizer algo muito interessante. Ele vai dizer assim: eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir. Eu vim cumprir. E Jesus cura o leproso, mas fala: fica quieto, não conta para ninguém, vai te mostrar o sacerdote, porque Jesus não fere princípios estabelecidos. Jesus ele é fiel aos princípios da sua palavra. Jesus ele vai fazer valer a palavra dele, quer antes, quer depois, a palavra dele não muda. Jesus ele vai cumprir o princípio. Qual era o princípio? Levítico 14, ao ser curado, o sacerdote precisa te examinar de novo. Mas quando você chegar para o sacerdote, não chega de mão vazia, chega com oferta. Agora tem um detalhe: a oferta do leproso era diferente. A oferta do leproso era diferente. Por que era diferente? Existia o ritual da oferta que tinha que ser dada para manifestar que foi curado. Então, enquanto uns chegavam apenas com um cordeiro para um tipo de oferta, enquanto o outro chegava apenas com um pombo para outro tipo de oferta, a oferta do leproso era específica.
E o que isso quer dizer? Que enquanto tinha alguém entregando uma oferta no altar, curioso estava olhando e falando: meu Deus, isso é oferta de cura. Meu Deus, isso é oferta de restauração. Alguém não conhecia ele, não sabia, ele estava com a pele sarada, mas a oferta dele dava testemunho de quem ele já tinha sido. É Deus dizendo: não entende porque você é barulhento, não entende porque você dá glória, não entende porque você se anima na presença do Senhor, mas você sabe, estou entregando uma oferta porque eu sei da onde eu vim. Eu sei quem me libertou, eu sei quem me tratou, eu sei quem me curou. A tua oferta, o teu testemunho, aleluia, falará por você. No mesmo cenário aonde foi a declaração de que se afaste, no mesmo cenário que foi a declaração: você não vive mais em comunhão aqui, no mesmo cenário aonde te declarou leproso, Jesus manda você voltar e fala: no cenário da tua dor vai ser o mesmo cenário da tua restauração. No mesmo cenário da tua vergonha, Jesus te autoriza a volta, porque você não está voltando sozinho. No mesmo cenário onde você foi banido, Jesus está falando: volta, porque agora tem testemunho. Volta, porque agora tem oferta. Volta, porque agora tem vida transformada. Se coloca de pé em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia. A sentença, ela é revogada, a comunhão, ela é restabelecida. Sentenças são quebradas nessa manhã, porque eu acredito e ainda creio do poder da palavra. Eu quero declarar sobre a tua vida que nenhuma culpa e voz maligna nos teus ouvidos te impedirão de viver aquilo que Deus tem preparado para você. Que nenhuma culpa de peso de pecado, Jesus está dizendo: eu abri o Evangelho de João no Mateus 8 com o primeiro milagre, e esse primeiro milagre é: eu tiro a culpa, eu tiro o pecado, eu tiro a vergonha e te trago para perto. Aleluia. E eu volto a repetir: todos que estavam sobre aquele monte eram leprosos. A diferença é que um tinha certeza do que estava vivendo. Nessa manhã, não estou pregando para leprosos. Eu estou pregando nessa manhã para filhos e filhas, a qual Deus tem muito cuidado e muito carinho. Eu estou pregando para homens e mulheres que Deus tem olhado nessa manhã e está falando nessa manhã: o meu desejo é que, em meio a todas as barreiras que parecem te impedir de se aproximar de mim, eu quero que você enxergue que eu estou parado te esperando. Eu quero que você enxergue que toda dificuldade e problema que você carrega, e você diz: primeiro eu preciso resolver isso, primeiro eu preciso resolver esses meus problemas para estar até Jesus. Não, Jesus está falando: vem dessa maneira, porque eu estou te esperando. Vem dessa maneira que eu recebo a tua adoração. Vem dessa maneira que eu recebo o teu coração. Vem dessa maneira que eu restauro a comunhão. Talvez um dia a igreja foi palco de vergonha para você, mas Deus manda te dizer: no cenário da vergonha será o cenário da tua restauração. Deus marcou esse encontro porque Ele quer curar a tua alma, Ele quer restaurar a tua intimidade. Eu declaro para você nessa manhã: seja livre de toda limitação e de todo impedimento que te afastava de uma comunhão plena com Jesus. Seja livre, seja livre. Está cancelado, o decreto foi mudado. Ele deu leis no pé do monte, eu dei leis no alto do monte, mas deixou milagres aqui embaixo para você. Ele te instruiu nessa manhã, mas Ele está dizendo: assim como a mensagem, o sermão vai terminar, continua seguindo Jesus quando o sermão acabar. O sermão termina no capítulo 7, mas a multidão continua seguindo no capítulo 8. O culto termina agora, mas Jesus, Ele vai com você. Você vai com Jesus. Aleluia. Você tomou posse dessa palavra? Mas eu preciso falar a você que
que ouviu nessa manhã e sabe que Jesus falou contigo, e você precisa refazer a sua aliança com Deus. Você precisa restaurar. Existe uma restauração aqui, áreas da tua vida que você não pode, porque quem cura, quem liberta e quem salva é só Ele. Tem áreas da sua vida no altar te esperando para ser desbloqueada. Jesus tem isso para você nessa manhã. Se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, ou se você nunca reconheceu Jesus como Senhor publicamente, Ele está aqui de braços abertos te esperando. Vem para cá, sai do teu lugar que nós vamos orar por você. Sai da onde você estiver, pede licença. Não é motivo de vergonha, não é motivo de, é um privilégio. Todos passamos por isso, precisamos reconhecer Jesus publicamente. Eu te convido, vem para cá ao altar. Há uma vida nova para você aqui, há uma nova estação, um novo tempo para você preparado. Jesus quer caminhar contigo nessa manhã, quer restaurar a tua comunhão, quer restaurar a tua intimidade. Se fosse apenas para estar com Jesus, Jesus não mandaria o leproso embora, mostrar o sacerdote, porque diante de Jesus ele já estava curado, já estava são, ele podia seguir Jesus dali. Mas Jesus fala: não importa você ter relacionamento apenas comigo, é necessário que você tenha relacionamento com o corpo, é necessário que você tenha relacionamento com os irmãos, é necessário que vocês tenham comunhão. Sai do teu lugar, vem para cá. Vem para cá que nós vamos orar para você. Aleluia. Você está aqui? Se você está aqui, o Espírito Santo está te chamando. Vem para cá. Vem receber o Senhor como o único Senhor da sua vida, como Salvador da tua vida. Aleluia. Eu só estou insistindo porque o Espírito Santo manda insistir. Igreja, ora um minuto, por favor. Eu declaro algemas sendo quebradas agora. No nome de Jesus, algemas estão sendo quebradas agora. Aquilo que te impede de tomar a melhor decisão da tua vida está sendo quebrado agora. Vem restaurar a tua intimidade, vem restaurar a tua comunhão, vem viver uma nova vida. Aleluia. Vem para a casa do Pai. Você vai sair daqui de mãos dadas com o teu melhor amigo. Oh, aleluia. Toda resistência, toda barreira, toda algema, toda mentira do inimigo seja agora repreendido. Tem nova vida no altar, tem milagre no altar, tem milagre no altar. Vai, Ocova Súbia. Aleluia. Como o nosso pastor fala, essa manhã fica registrada no céu. Mas eu espero que Deus te dê uma oportunidade de ter esse encontro com Ele, porque Ele quer mudar a sua vida. Quantos podem dizer um amém por essa palavra? Glória a Deus. Pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mais tarde às 18h30 nós vamos estar aqui com o pastor Leonardo Chagas. Você que puder e quiser, é bem-vindo para estar aqui cultuando ao Senhor de novo. Estenda as suas mãos, por favor. Que Deus te dê um domingo ainda hoje extraordinário. Que a tua semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista. E para muitos aqui, uma semana de resposta. Deus tem resposta para você. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, e todos diremos amém.